Glória a Deus. Meus queridos, uma vez que já temos orado, já temos louvado o nome do Senhor, nós vamos agora para uma próxima etapa do nosso culto, que é a da exposição da palavra. E para tanto, eu convido você a reabrir a sua Bíblia no texto que nós lemos agora há pouco, no texto de Romanos, capítulo de número 9, versículo 30 até o capítulo de número 10. Hoje nós vamos dar sequência, mais uma vez, aos nossos estudos nesta carta do apóstolo Paulo, que tanto influencia e impacta as nossas vidas. Antes de irmos ao texto, eu não vou fazer uma leitura do texto, nós já o lemos, tá? Nós vamos fazer a leitura à proporção que nós formos avançando aqui, tá certo? Eu vou pedir para que você olhe para cá, para que a gente possa, primeiramente, trazer aqui um esclarecimento acerca do contexto da carta de Paulo aos Romanos. Eu tenho dito que a carta de Paulo aos Romanos, ela é dividida em 4 grandes seções. Paulo, no capítulo de número 1, versículo 1 a 17, ele apresenta o tema da carta. O tema da carta é o Evangelho de Deus, que revela a justiça pela fé em Cristo Jesus. Paulo fala isso nos versículos 16 e 17 do capítulo 1, quando ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé e não por obras, ok? E não por obras, tá certo? Então, Paulo apresenta um evangelho que traz a justiça de Deus, ou que torna o homem justo diante de Deus, não por obras, mas pela fé na obra de Cristo Jesus. Concluindo o versículo 17, ele vai dizer: pois está escrito, o justo viverá pela fé, Então, tendo apresentado o tema da carta, Paulo vai então trabalhar cada uma das grandes seções desta carta. Na primeira grande seção, Paulo explica por que o Evangelho traz a justiça de Deus pela fé e não por obras, e a resposta é justamente por causa da pecaminosidade humana. A pecaminosidade humana coloca o homem em uma posição como inimigo de Deus, coloca o homem debaixo da ira de Deus. E não somente isso, o pecado, a pecaminosidade humana, incapacita o homem de se aproximar de Deus. O homem não tem condições de si mesmo de aproximar-se de Deus. Se Deus não vier ao seu encontro, o homem por si mesmo não pode se aproximar desse Deus maravilhoso, Então, Paulo explica: olha, a salvação é pela fé, a justificação é pela fé, porque o homem não tem condições de auto-justificar-se diante de Deus, ok? Não tem condições do homem justificar-se por meio das obras da lei. Se não tem condições de justificar-se pelas obras, então a salvação, a justificação tem que ser pela fé em Cristo Jesus. Depois, na segunda grande seção, Paulo vai apresentar os benefícios dessa justificação que vem mediante a fé. Paulo apresenta alguns benefícios. O primeiro deles, lá no capítulo de número 5, na primeira parte, Paulo apresenta o nosso novo status diante de Deus. Se antes nós éramos inimigos de Deus e, de certa forma, estávamos debaixo da sua ira, Paulo vai dizer que, uma vez tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus, temos acesso a esta graça e podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Então, o nosso status, uma vez que somos alcançados pela fé, muda diante de Deus. Se antes nós éramos inimigos, agora nós somos amigos, e não somente amigos, nós somos membros da família de Deus, nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, Depois disso, Paulo vai falar de algo também muito importante, que é o conceito da solidariedade em Cristo. Paulo vai dizer que em Cristo, nós temos a justiça de Deus sobre nós, ou seja, nós nos tornamos justos diante de Deus, por causa da justiça de Cristo que é imputada a nós, e por causa da nossa solidariedade em Cristo, Paulo vai continuar dizendo no capítulo de número 6, primeira parte, que nós fomos libertados do pecado, Segundo, que nós fomos libertados da lei,
E que terceiro, capítulo de número 8, né, nós vivemos no Espírito, estando libertados da condenação do pecado, ok? Por fim, Paulo vai finalizar o capítulo de número 8, falando justamente da nossa certeza de salvação. O capítulo de número 8 é, digamos assim, um hino de triunfo do cristão. Paulo começa o capítulo 8 dizendo que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, e finaliza o capítulo de número 8 dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, na justificação pela fé, nós temos plena certeza de salvação. E aí, como Paulo fala dessa certeza de salvação, finaliza essa segunda sessão dos benefícios da justificação pela fé, falando da segurança de salvação, Paulo vai então precisar falar na terceira grande sessão do que aconteceu com os judeus. Por que que os judeus caíram então, né, da posição que eles tinham? Por que que eles não receberam a Cristo? Por que que eles estão, de certa forma, sendo rejeitados por Deus? E nesta terceira grande sessão é justamente a sessão onde nós estamos. Passa aí, Lucas, por favor. Essa terceira grande sessão fala justamente do relacionamento de Deus para com judeus e gentios ao longo da história. Em outras palavras, né, Paulo aqui mostra como Deus conduziu o seu plano de redenção ao longo da história e como ele se relacionou com judeus e gentios. Na primeira parte do capítulo 9, do versículo de número 1 até o versículo de número 13, nós vimos lá, né, pode passar Lucas, que a palavra de Deus não falhou, né? Uma vez que Paulo afirmou que os judeus, eles foram rejeitados por Deus, os judeus colocaram uma objeção contra Paulo. Espera aí, Paulo, então tu quer dizer que a palavra de Deus falhou? Porque se nós somos filhos de Abraão e Deus nos rejeitou, então a palavra de Deus falhou. Paulo vai responder a eles o que nós temos aí. Não, a palavra de Deus não falhou, pois somente os filhos da promessa é que são realmente filhos de Deus. E quanto a isso, ela na verdade se cumpriu plenamente. Ou seja, Paulo vai dizer neste primeiro capítulo, nesta primeira unidade literária do capítulo 9, que além do Israel étnico, além do Israel natural, existe dentro do Israel o verdadeiro Israel de Deus. Em outras palavras, Paulo diz que nem todo israelita, de fato é israelita, mas apenas aqueles que pela fé creem no sacrifício vicário de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que a obra de Cristo alcançou apenas aqueles que de fato creram em Cristo e rejeitou todos aqueles que de fato não reconheceram em Cristo a justificação ou, na verdade, o escape de Deus para a salvação. Então, por Deus ter alcançado todos os que deveriam ter sido alcançados e por Deus ter rejeitado todos aqueles que deveriam ter sido rejeitados, Paulo vai dizer que a palavra de Deus não falhou, muito pelo contrário, ela fez foi se cumprir. Ela fez foi se cumprir. Na segunda parte do capítulo de número 9, versículos 14 a 29, Paulo então parte para responder a segunda e a terceira objeção por parte dos judeus. Os judeus perguntaram, então Deus ele é injusto? Né? Ou seja, tu não acha então que ao falar assim, tu não está tornando Deus injusto? Paulo vai dizer que não. Por quê? Porque Deus é soberano na eleição dos filhos da promessa, e Ele os escolheu desde antes da fundação do mundo, né, pelo critério da fé, e isso não somente dentre os judeus, como também dentre os gentios. Então Deus ele é soberano, e Ele escolheu os filhos da promessa a partir do critério da fé, né? Ou seja, Deus escolheu desde a eternidade que aqueles que seriam alvos da sua graça seriam justamente aqueles que, pela fé, crescem no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, deixando de fora todos aqueles que, obviamente, não crerem neste sacrifício. Hoje, nós vamos estudar a continuação, capítulo de número 9, versículo 30 até o capítulo de número 10, e hoje nós vamos ver que a justiça de Deus, ela é alcançada não somente pelo judeu, mas também a todos, também os gentios, desde que ela ocorra pela fé. Ou seja, a justiça de Deus não é alcançada por obras, mas é alcançada pela fé, tanto por judeus como por gentios. A nossa ideia é sair daqui justamente com esse ensinamento central, né? Não é possível encontrar a justiça de Deus mediante as obras, nós precisamos entender isso.
Nós não podemos encontrar a justiça de Deus mediante as obras, mas tão somente pela fé em Cristo Jesus, mediante o anúncio do Evangelho. E aqui nós temos que corrigir, às vezes, uma percepção equivocada que muitas pessoas têm em relação às obras, tá? Aqui, irmãos, na verdade, Paulo está criticando aqueles que consideram as obras como requisito para a salvação, mas ele não está, de forma alguma, desprezando também o papel das obras na nossa vida cristã. Nós só precisamos colocar as obras no seu devido lugar. Nós somos justificados e salvos por meio de quê? É pela fé somente ou é por fé mais obras? É simplesmente pela fé. Nós somos salvos pela fé. Mas, irmãos, assim o senhor não acha que o senhor está desprezando as obras e, de certa forma, o senhor não está afirmando que uma pessoa que não produz obras vai ser salvo? Não, eu não estou dizendo isso. Por quê? Porque a verdadeira fé, ela acaba produzindo obras. O próprio Tiago, ele vai dizer que fé sem obras, ela é o quê? Morta. A verdadeira fé, ela vai ser, de certa forma, reconhecida ou exteriorizada por meio das obras. Como é que eu sei que uma pessoa tem fé ou é que ela foi alcançada de fato pela obra de Cristo Jesus? É quando ela passa, então, a produzir frutos, passa, então, a viver na prática das boas obras, ok? É como, por exemplo, Jesus falou, que pela árvore nós conhecemos o seu fruto. Aqueles que produzem bons frutos são aqueles que foram alcançados pela graça, são aqueles que depositam a sua fé em Cristo, são aqueles que podem ser classificados como filhos da promessa. Aqueles que não produzem bons frutos, obviamente, são aqueles que até agora não entenderam a graça de Deus, não foram alcançados pela graça de Deus, não entenderam a justificação pela fé e, consequentemente, são classificados como filhos da carne. Portanto, nós não somos salvos por causa das obras, mas nós somos salvos para a prática das boas obras. Em outras palavras, as obras vêm em um momento posterior à salvação. Eu primeiro sou salvo, e porque sou salvo, eu então pratico as boas obras. Como diz em Efésios, capítulo de número 2, versículo 10, que nós fomos alcançados pela graça para a prática das boas obras. Então, eu e você, se fomos alcançados pela fé, se fomos alcançados pela graça de Deus, temos agora a obrigação de apresentarmos frutos para Deus. Até porque, como diz João capítulo de número 15, nós estamos ligados a Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. E se nós nos alimentamos de Cristo, inevitavelmente nós vamos produzir bons frutos. Ou seja, nós vamos praticar boas obras. Amém, irmãos? Tudo bem? Hoje, nós vamos dividir o texto da seguinte forma. Veja aí comigo, por favor. Do capítulo 9, versículo 30, até o capítulo 10, versículo 4, nós vamos ver aí que Israel, ou os judeus, não alcançaram a justiça de Deus pelas obras, ok? Os judeus não alcançaram a justiça de Deus pelas obras. Do versículo de número 5 até o versículo de número 13, nós vamos ver que tanto os gentios como os judeus são alcançados ou alcançam a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. E por último, versículo de número 14 até o versículo de número 21, nós vamos ver que essa justiça de Deus, ela é alcançada pela fé e não por obras, tá certo? Então vamos para a primeira parte. Leia aí comigo o capítulo de número 9, versículo 30, até o capítulo 10, versículo 4, que diz assim: que diremos então? Os judeus que não buscavam justiça, a obtiveram. Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos judeus é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus.
porque o fim da lei é Cristo, mas a justificação, para a justificação de todo aquele que crê. Perceba aí que, em primeiro lugar, Paulo ele vai fazer uma ligação com aquilo que ele falava anteriormente. Ele começa o versículo 30 com a seguinte pergunta: que diremos então? Obviamente, quando ele faz esta pergunta, que diremos então, ele está querendo, a partir deste momento, ligar aquilo que ele vai falar agora com aquilo que ele falou anteriormente. E o que foi que ele falou anteriormente? Ele falou duas coisas. Em primeiro lugar, que a palavra de Deus não falhou, porque os judeus foram rejeitados. E, em segundo lugar, ele falou que Deus ele é soberano para escolher os filhos da promessa pelo critério da fé. Ele falou estas duas coisas. Então, Paulo vai, a partir deste momento, uma vez que Paulo, no capítulo de número 9 ainda, versículos de número 25 em diante, havia inserido os gentios na conta dos filhos da promessa, Paulo agora vai estabelecer uma relação entre judeus e gentios. Perceba no capítulo de número 9, versículo de número 24, que Paulo diz: ou seja, a nós, a quem Deus também chamou, não apenas dentre judeus, mas também dentre os gentios. Então, baseado nisso, ao passo em que Paulo diz que a justificação pela fé alcança não apenas judeus, mas também gentios, Paulo vai, a partir deste momento, traçar então, um panorama acerca da relação de Deus para com judeus e gentios. E aí ele começa dizendo que os gentios, versículo de número 30, os gentios que não buscavam a justiça, a obtiveram. Uma justiça, o que, irmãos? Que vem da fé. Os gentios viviam alheios ao seu relacionamento para com Deus. Era o povo que não era, digamos assim, entendido no Antigo Testamento como o povo de Deus. Era um povo que simplesmente não buscava a justiça de Deus, mas que vivia entregue à prática da idolatria, à prática do paganismo, e que simplesmente não entendiam das coisas relacionadas a Deus, ou até mesmo entendiam do papel de Deus, enquanto soberano e dono de todo o mundo. Então, Paulo vai dizer que os gentios que não buscavam a justiça, a alcançou, uma justiça que vem pela fé. Enquanto que os judeus, versículo de número 31, enquanto que Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Então, você tem aqui os dois lados da moeda, os gentios e os judeus. Os gentios não buscavam a justiça, mas alcançou porque foi alcançada pela fé, mas os judeus, que buscavam uma justiça que vinha da lei, não a alcançou, por quê? Porque buscava como se fosse por obras. E Paulo vai responder no versículo 32 o porquê. Ele mesmo faz essa pergunta. Por que que isso aconteceu? Por que que os gentios, então, são alcançados, ou alcançam, na verdade, esta justiça que vem da fé, enquanto os judeus simplesmente não a alcançam? Paulo explica, porque os judeus não a buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Ou seja, os judeus, na mente deles, acreditavam que poderiam alcançar a justiça de Deus a partir do seu próprio braço, a partir da sua própria capacidade. Eles olhavam a lei de Deus, como algo que era possível, ou algo que era praticável, possível de ser praticado, algo que era, digamos assim, algo que fosse um meio, ou um canal, que fosse usado para a sua própria justificação. Eles não entenderam que, apesar da lei, Deus sempre desejou, ao longo da história humana, que o homem fosse salvo pela fé. Sempre foi pela graça e nunca pela lei. Então, eles não entenderam isso. Eles não buscavam uma justificação que fosse pela fé, mas buscavam como que se fosse por obras. E porque eles buscavam como se fosse por obras, porque eles achavam que eles mesmos, a partir das suas próprias condições, podiam alcançar esta justiça, eles foram rejeitados. Eles não alcançaram, E Paulo vai justamente confirmar esse entendimento, dizendo que eles tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, quem é essa pedra de tropeço?
é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele é a pedra de tropeço que o próprio Deus disse que iria colocar sobre Israel. Inclusive, Paulo, ele confirma essa sua palavra, citando Isaías, capítulo de número 8, verso 14, e também o capítulo 28, verso 16, deste mesmo profeta. E o texto é justamente esse que nós temos no versículo 33. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será o quê? Envergonhado. A ideia aqui é que essa rocha, ela iria fazer aqueles que crescem por obras cair, enquanto ia servir de sólido terreno para aqueles que pela fé crescem na obra vicária do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo sabe, irmãos, que embora os judeus tenham fracassado, embora os judeus não tenham alcançado a justiça pela fé, embora os judeus tenham tropeçado na pedra de tropeço, Paulo sabe que os judeus são zelosos da lei. Ele diz no verso de número 9, no capítulo de número 10, versículo 1, inclusive isso, ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. E por que Paulo, expressa esse seu sentimento? É justamente porque ele é testemunha do zelo dos judeus pela lei do Senhor. Veja o versículo de número 2. Porque eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo deles não se baseia no conhecimento. Ou seja, Paulo é consciente de que o povo judeu, muito embora não tenha compreendido o propósito da justificação pela fé, eles são, no entanto, zelosos da lei de Deus. Nós temos que lembrar que o próprio apóstolo Paulo, ele era judeu, e como judeu ele era fariseu, e como fariseu ele vai dizer para os Gálatas que ele era zeloso da lei de Deus, Ou seja, ele mesmo se coloca aqui na posição, dos judeus, e ele por compaixão expõe o desejo do seu coração, expõe a sua oração diante de Deus, que é de justamente alcançar o povo judeu. Essa é a oração de Paulo. Eles foram rejeitados por Deus em sua maioria, mas Paulo ainda mantém como desejo do seu coração e como oração diante de Deus, o firme propósito da salvação dos judeus. Mas ainda que os judeus tivessem zelo por Deus, Paulo diz que este zelo é sem conhecimento. Mas como assim, Paulo? Um zelo sem conhecimento? Paulo explica no versículo de número 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Ou seja, por que o zelo do judeu é sem conhecimento, é sem entendimento? Porque os judeus, ao procurar a justiça que vem pelas obras, eles desprezam a verdadeira justiça de Deus. Porque o propósito de Deus é que nós alcançássemos a justiça pela fé. Então, quando eles procuram uma justiça pelos seus próprios meios, eles estão, de certa forma, desprezando a forma como Deus estabeleceu para a salvação. Deus estabeleceu que deveria ocorrer pela fé, mas eles querem fazer isso pelas suas próprias obras de justiça. É por isso que Paulo diz que o zelo deles é sem conhecimento. O zelo é algo positivo, mas se torna negativo pelo fato deste zelo não ser acompanhado do verdadeiro conhecimento ou do verdadeiro entendimento. E Paulo vai dizer, qual é a falha de fato dos judeus. Ele diz, porque o fim da lei é Cristo, ou seja, os judeus não entenderam que o propósito da lei, que o fim da lei é justamente o próprio Cristo, Ou seja, Paulo inclusive fala isso aos Gálatas, que a lei, ela era um condutor, ela servia de aio, Ou seja, ela tinha o papel de mostrar o nosso pecado. A lei nunca foi nos dada, irmãos, para a justificação. Esse não era o propósito da lei. O propósito da lei, na verdade, era o contrário, e nós já vimos isso nos capítulos iniciais desta carta, capítulo de número 3, principalmente, nós já havíamos dito, que Paulo ensina que ninguém será justificado pelas obras da lei. Por quê? Porque pela lei temos o pleno conhecimento do pecado. Então, na verdade, a lei não foi dada para nós nos auto-justificarmos por meio das obras da lei. Não. A lei, na verdade, foi dada para o contrário, para mostrar o quanto nós somos pecadores.
Deus, por meio da lei, deu o nosso diagnóstico. Antes da lei, nós não percebíamos o quão pecadores e miseráveis nós éramos, mas quando veio a lei de Deus e Deus relacionou todos os seus mandamentos, nós então percebemos que os seus mandamentos nós não o cumpríamos, e por causa disso nós éramos levados a uma compreensão de que éramos pecadores. Então a lei, ao mostrar a nossa pecaminosidade, apontava então para Cristo, para o remédio. É como, eu já falei isso aqui também, é como um médico. Ok? Nós vamos ao médico sem saber qual é o problema. O médico passa exames para saber qual é o nosso problema. E acompanhado dos exames, ao descobrir o nosso problema, o médico passa então o remédio, passa então o tratamento. Da mesma forma, por meio da lei, Deus traçou o nosso diagnóstico. E também por meio da lei, Deus apontou o remédio. Qual é o remédio? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o remédio para as nossas almas. Mas o povo judeu não compreendeu isso. O povo judeu não compreendeu que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. E por causa disso, eles foram rejeitados, por causa disso, eles não alcançaram a justiça de Deus, por causa disso, eles tropeçaram na pedra de tropeço. E o que é que nós aprendemos aqui nesta primeira parte? Nós aprendemos, irmãos, que a justificação, ela não pode ser alcançada por obras. Esse é o ponto da primeira parte. A justificação ou a justiça de Deus não pode ser alcançada por obras. E o caso de Israel deve nos fazer, digamos assim, temer. Por quê? Perceba que o povo de Israel, ele era, em primeiro lugar, um povo zeloso e sincero, por mais que tivesse os seus problemas, mas aqui Paulo fala de um zelo, e de um zelo que, obviamente, pelo texto, nós o descobrimos como sendo um zelo sincero. Mas ainda que o povo de Israel tivesse zelo sincero, um zelo pela lei de Deus, o povo de Israel, no entanto, não alcançou a justiça de Deus. E isso deve nos trazer temor e tremor diante de Deus. Por quê? Porque nós também podemos cair no erro de Israel. Mesmo na nossa sinceridade, mesmo na nossa vida, digamos assim, de veracidade de caráter, nós podemos tropeçar nesta pedra de tropeço. Nós temos que ter bastante cuidado para saber, irmãos, se nós não estamos na nossa vida cotidiana buscando uma justiça que provém das obras. Se você busca uma justiça que provém das obras, se você acha que o favor de Deus lhe alcança por aquilo que você faz diante de Deus, eu recomendo você a rever o seu evangelho, porque na verdade nós somos alcançados pela graça somente. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Um segundo ponto que isso deve nos fazer entender é que nós, uma vez entendendo que a justificação é pela graça, é pela fé, nós não precisamos mais ficar naquela vida desenfreada, lutando, querendo de alguma forma agradar a Deus por obras de justiça. Não, meu irmão, você, de alguma forma, já é alvo do amor de Deus, e você deve descansar nisso. Não estou dizendo que você não deve praticar boas obras, o que eu estou dizendo é que você não deve usar as obras como meio de barganha para com Deus, como se você dissesse assim: Senhor, eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou viver uma vida de prática de oração, uma vida de piedade, uma vida de leitura, estudo e meditação da palavra, uma vida de comunhão com Deus, uma vida onde eu vou me comprometer em estar na tua casa, em trabalhar em prol do reino de Deus, em que eu vou desgastar a minha vida, para em compensação o Senhor me dá isso, isso e aquilo. Entende? Nós temos que desistir desse estilo de vida. As práticas das boas obras devem existir nas nossas vidas, mas ela deve existir como um simples ato ou como uma simples consequência da nossa gratidão a Deus. Ele já fez tudo por nós. Ele pagou o preço que eu e você não tínhamos qualquer condição de pagar. Ele já nos alcançou pela sua graça. Então, por gratidão, por satisfação em servir a esse Deus, eu então vivo uma vida piedosa. Eu vivo então na prática das boas obras, entende? Ou seja, as boas obras são consequência do meu relacionamento e da minha gratidão e do meu amor para com Deus, e não elementos que são usados para barganhar, para comprar o favor divino, entende? Na segunda parte desse texto, versículo 5 até o versículo de número 13, Paulo vai mostrar, que não somente
os judeus, mas também os gentios foram alcançados por essa justiça de Deus. Leia aí comigo, por favor, versículo 5. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem. Nessa segunda parte, então, Paulo vai dizer que também os gentios foram alcançados por essa justificação que provém da fé. Ele começa o versículo de número 5, traçando uma comparação, tá, entre a justiça da lei e a justiça pela fé. Ele vai dizer o seguinte: Moisés escreve desta forma a justiça que vem da lei. Como é que diz a justiça que vem da lei? Ele, então, cita o texto de Levítico, capítulo 18, versículo 5, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. O que é interessante observar aqui, tá, irmãos, é que o apóstolo não está dizendo que nós viveremos por meio da lei. Não é essa a ideia. Não é como se ele dissesse assim: olha, aqueles que conseguirem cumprir os mandamentos, vai conseguir então alcançar vida por meio deles. Não, não é isso, porque senão ele estaria se contradizendo aqui, dizendo que esta vida por obras, que é o cumprimento, né, dos mandamentos divinos, daria a nós, né, a justificação ou a justiça de Deus. Mas não é isso que ele está dizendo. Na verdade, aqui é uma crítica, né? Moisés está dizendo: olha, aquele que quiser viver pela lei, vai ter que viver por meio dela. Você tem que decidir, em outras palavras, se você quer viver pela graça de Deus ou se você quiser viver pela lei. Se você decidir viver pela lei, então, se você fizer estas coisas, você vai viver por meio dela. Qual é o problema disso? É que, como eu falei, desde o início da carta, Paulo está dizendo que a lei não tem a capacidade de justificar ninguém. Muito pelo contrário, a lei, na verdade, só traz a condenação porque ela revela o nosso pecado. Então, se o próprio Moisés diz: olha, o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas, é o mesmo que diz que nós não temos a capacidade de cumprir a lei, então a justiça que vem da lei só vai nos trazer o quê? Condenação. Porque nós vamos querer viver a justiça de Deus, nós não vamos alcançar e, obviamente, tudo que nós vamos receber é condenação da parte de Deus. Entende? Então, enquanto a justiça da lei, diz: o homem que fizer estas coisas deverá viver por meio delas, a justiça da fé, versículo de número 6, diz assim: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. E o que é que diz então a justiça da fé? Ela mostra justamente a nossa incapacidade. Enquanto aquele que busca uma justiça pela lei se acha capaz em obedecer aos mandamentos de Deus e acha que pela sua capacidade alcança a justiça de Deus, aquele que vive pela justiça da fé diz justamente o contrário. Ele não fica imaginando no seu coração: rapaz, quem é que vai subir ao céu, ou seja, para fazer Cristo descer, ou então quem é que vai descer o abismo, ou seja, para fazer Cristo subir. Ele não fica imaginando essas coisas, ele não se acha capaz, entende? O que é Cristo aí? Cristo é o meio da justificação. E quando Paulo diz que a justiça da fé não fica imaginando quem subirá aos céus ou quem descerá ao abismo, em outras palavras, Paulo está dizendo que aquele que busca a justificação pela fé sabe que ele mesmo não tem condições de fazer estas coisas.
Não tem condições de, por seus próprios meios, fazer Cristo descer do céu ou subir do abismo. Em outras palavras, não tem qualquer poder para fazer Cristo encarnar entre nós como homem, nem para fazer Cristo ressuscitar dentre os mortos. Ou seja, aquele que busca a justiça pela fé, sabe plenamente que ele não é capaz de fazer coisa alguma que lhe torne justo diante de Deus. Muito pelo contrário, o que é que ele diz? Versículo de número 8. Ele diz simplesmente isso: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Ou seja, a única coisa que ele sabe é que a palavra de Deus está perto dele, que ele só precisa confiar na palavra de Deus. Ele só precisa crer na palavra desse Deus maravilhoso, entende? Ele não precisa se preocupar com a sua capacidade, ele só precisa reconhecer que a palavra está perto dele, e por estar perto dele, ele só precisa confessar e também crer. Percebe a ideia aí? Enquanto aquele que busca a justiça da lei se acha capaz de cumprir os mandamentos da lei, aquele que busca a justiça pela fé sabe que é totalmente incapaz e deposita toda a sua fé em Cristo Jesus. E Paulo diz: que palavra é esta, que está perto de você? Paulo deixa claro, isto é, a palavra, final do versículo de número 8, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Ou seja, Paulo deixa claríssimo aqui que palavra é esta que está perto de nós. É justamente a palavra que ele mesmo, enquanto apóstolo, está proclamando. Não é outra palavra, é a palavra que apresenta o evangelho, que revela a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não é a palavra que tenta trazer uma justificação por obras, não. É uma palavra que traz a justiça de Deus mediante a fé. E aí Paulo, baseado nisso, ele mostra no versículo de número 9, mais exatamente esta palavra. Ele diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, como é que nós somos salvos? A partir de 2 critérios, segundo Paulo aí, Primeiro deles, aí você perceba que o critério está invertido, tá? Porque você não confessa primeiro para depois crer, é o contrário, você primeiro crê para depois confessar, Então, quais são os 2 critérios? Eu creio com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confesso com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o critério para a salvação. Perceba que não tem obras da lei aqui no meio. Nós não somos salvos depois de obedecermos à lei. Nós não somos salvos por meio das obras. Nós somos salvos simplesmente pela palavra da fé. Nós cremos com o nosso coração que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e aí você tem que entender que Deus, ao ressuscitar Cristo dentre os mortos, na verdade Deus estava decretando que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ou seja, com o coração eu creio que Deus tornou Cristo o Senhor de todos, e com a boca eu confesso que de fato Ele é Senhor de todos. Entende? E aqui eu estou falando de Jesus Cristo como sendo de fato o soberano sobre as nossas vidas. Nós fazemos parte do reino de Deus, que Cristo Jesus é o monarca e Ele age com total soberania sobre as nossas vidas. Em outras palavras, eu estou dizendo que a minha vida pertence ao Senhor. É isso que quer dizer. Quando um súdito reconhecia que ele fazia parte de um reino, ele não somente estava se identificando com o reino, como ele estava dizendo: a minha vida não pertence a mim, pertence ao meu rei. Da mesma forma aqui, quando eu digo que Jesus é o Senhor, eu estou dizendo aqui, em outras palavras, que Jesus é o dono da minha vida. É por isso que nós costumamos dizer que nós não podemos dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor se nós vivemos na prática do pecado, se nós não andamos de maneira condizente a isso. Por quê? Porque dizer que Jesus Cristo é o Senhor implica dizer que a minha vida pertence a Ele e que eu vivo em prol dEle, a minha vida é entregue totalmente a Ele, entende? Ele é Senhor da minha vida, portanto, tudo aquilo que Ele diz, tudo aquilo que Ele ordena, tudo aquilo que Ele manda, eu levo em consideração e me submeto em gratidão e amor, E Paulo vai confirmar, então, essa palavra no versículo 11, citando aí, Isaías 28:16, quando ele diz: todo que nele confia jamais será envergonhado. Então, se eu creio no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, então eu posso descansar. Por quê? Porque todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Quem que será envergonhado? Apenas aqueles
que não creem em Cristo Jesus, somente aqueles que não confessam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas nós, os que assim confessamos, nós, os que assim cremos, nós jamais seremos envergonhados. E é com base nisso, com base em uma justiça pela fé, que Paulo, então, vai inserir os gentios juntamente com os judeus nesse mesmo plano. Ele vai dizer no versículo 12, não há diferença entre judeus e gentios. Por quê? Porque o mesmo Senhor é Senhor de todos. Jesus Cristo não é soberano apenas sobre uma parcela das pessoas, não, Ele é soberano de todas as pessoas, Ele é dono de tudo e de todos. Como diz Abraham Kuyper, não existe um só milímetro deste universo que Jesus Cristo não diga, isto é meu. Não há, irmãos. Deus, Ele é Senhor acima dos céus, na terra e debaixo da terra. O Senhor manda em todos, Ele é dono de todos. Portanto, Paulo conclui que não há diferença entre judeus e gentios, porque esse Jesus Cristo, que nós confessamos como Senhor, Ele é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque, aí ele citando, Joel 2,32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Ou seja, Deus não irá rejeitar nenhum daqueles que buscarem pela fé o socorro e o auxílio de Deus. E o que é que nós aprendemos aqui nesta segunda parte? Nós aprendemos aqui, irmãos, que os gentios também foram inseridos nesse plano da justificação pela fé. E isso mostra que Deus, mais uma vez, não é um Deus tribal. Deus não está comprometido apenas com Israel, não somente com os judeus, não. Deus se comprometeu em salvar gente de todas as raças, tribos, línguas e nações, como diz em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10. João viu lá no céu de glória uma grande multidão, homens pertencentes a todas as tribos, línguas, raças e nações. Esse Deus não é um Deus tribal, e Ele salva a todos aqueles que invocam o seu nome. Ele salva todos aqueles que pela fé creem em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. A terceira parte, então, versículos 14 a 21, vai mostrar que esse alcance de Deus a todos, judeus e gentios, acontece desde que, pela fé, eles, digamos assim, confiem em Cristo Jesus. Versículo 14 em diante diz aí, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúme de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, o que é que se diz? O tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Após então afirmar que os judeus não alcançaram a justiça, porque eles buscavam uma justiça da lei, e dizer que os gentios alcançaram a justiça, porque creram pela fé em Cristo Jesus, Paulo, então, vai trazer uma outra objeção por parte dos judeus. Se você ver aí comigo, os versículos 14 e 15, mostra estas objeções, Então, Paulo, se a justificação é pela fé, como nós vamos crer se ninguém disse isso a nós? Ninguém veio aqui falar que a justiça não é pela lei, como nós pensávamos, mas sim pela fé, Olhe aí as objeções, versículo 14. Como, pois, invocarão em quem não creram? Como é que nós judeus vamos invocar aquele a quem nós não cremos, que é Cristo, Como nós creremos naquele a quem nós não ouvimos falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Mas o que é que Paulo vai fazer? Paulo vai rebater esta objeção judaica.
Paulo vai dizer o seguinte, ele vai dizer, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Ou seja, vocês ouviram sim, vocês ouviram falar desta palavra, da justificação pela fé, sim. O que aconteceu foi que nem todos vocês aceitaram as boas novas. Para confirmar isso, Paulo vai citar Isaías, capítulo de número 53, versículo 1, quando ele diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? E aí Paulo vai fazer uma conclusão, ora, se Isaías está dizendo, ou está perguntando, quem creu em nossa mensagem? Paulo diz, consequentemente, versículo 17, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não tem para onde fugir, não é por obras da lei, não. A salvação ou a justificação vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo vai continuar a objeção, e ele vai perguntar, versículo 18, mas eu pergunto, será que os judeus não ouviram? Paulo mesmo responde de forma bastante convincente, ele diz, claro que sim, é claro que os judeus ouviram falar dessa palavra, ou seja, os judeus não têm desculpa, se eles não alcançaram a justiça de Deus, é porque eles mesmos tropeçaram na pedra de tropeço, eles não podem dizer que nunca ouviram a mensagem, que ninguém nunca pregou, e que por causa disso eles estão isentos de culpa, não, Paulo diz, eles ouviram sim, e para confirmar isso, Paulo cita Salmos, capítulo de número 19, versículo 4, que diz assim, a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até aos confins do mundo. Ou seja, os judeus não têm desculpa para dizer que não ouviram falar desta palavra de salvação. Mas Paulo continua, e vai dizer que eles não apenas ouviram, como eles também entenderam, eles recusaram, foi porque quiseram, porque eles tanto ouviram, como eles entenderam. Versículo 19, novamente pergunto, será que Israel não entendeu? E aí ele vai mostrar que eles entenderam a partir das passagens que ele cita do Antigo Testamento. A primeira delas, ele cita Moisés, né, em Deuteronômio capítulo 32, verso 21, quando Moisés diz, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E o segundo, que é o de Isaías, capítulo de número 65, versículo 1, que diz assim, versículo 20 aí, Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Em outras palavras, né, o povo de Israel já havia sido alertado diversas vezes quanto à palavra de Deus, mas eles não somente rejeitaram, como insistentemente permaneceram recusando esta palavra, até o ponto em que Deus diz que levantaria ciúmes com uma nação que não era os filhos de Deus, ou seja, chamando os gentios para si, né? E não somente isso, como Deus mesmo iria provocar ciúmes, permitindo-se se achar por aqueles que não o procuravam. E ele vai então, Paulo, finalizar o versículo com o versículo de número 21, dando então o golpe final, quando ele diz, mas a Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde, ou seja, o povo judeu não tem condições de objetar que eles não ouviram a palavra, que eles não entenderam, não, Paulo deixa bem claro, Deus alertou diversas vezes ao longo da história, mas Israel permaneceu desobediente e rebelde, então Israel não pode de forma alguma objetar esta palavra, dizendo que nunca ouviu falar, ou que não entendeu, não, de forma alguma, vocês ouviram, entenderam, mas no entanto, permaneceram com seus corações endurecidos. E o que é que essa última parte aqui nos ensina? Nos ensina, irmãos, que a justiça de Deus não é alcançada por obras, mas não foi alcançada pelos judeus, mas é alcançada por todos, judeus e gentios, desde que seja pela fé em Cristo Jesus, desde que seja pela fé em Cristo Jesus. Sendo assim, nós finalizamos hoje, mais uma vez, relembrando aqui a ideia central desse texto, né? O que foi que nós então aprendemos aqui nessas três partes aqui, tá?
nós aprendemos que não é possível encontrar a justiça de Deus mediante as obras. Isso foi explicado por meio do exemplo de Israel, tá? Mas tão somente pela fé em Cristo Jesus, né? Isso foi explicado a partir dos gentios, mediante o anúncio do Evangelho, né? Então, a justiça de Deus não é alcançada mediante as obras, mas tão somente pela fé em Cristo Jesus. Que Deus então nos abençoe e que Ele possa não somente nos fazer entender esta palavra, irmãos, mas que Ele possa também nos fazer viver esta palavra. Eu e você precisamos viver pela fé, porque o próprio Paulo já havia dito no capítulo 1, verso 17, que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Toda a nossa vida, todo o nosso estilo de vida, tudo isso deve ser uma consequência da nossa fé em Cristo Jesus. Eu e você, uma vez tendo sido alcançados pela graça, uma vez tendo depositado a nossa fé em Cristo, agora devemos viver à luz desta fé. Devemos viver para a glória de Deus. Devemos viver de forma que toda a honra, toda a glória e todo louvor seja destinado a Ele. Amém? Curve sua cabeça então, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor, por falar aos nossos corações acerca da tua justiça, a verdadeira justiça, uma justiça elevada, sublime, ó Pai eterno, que está fora do nosso alcance. Muito obrigado por nos fazer compreender que esta justiça não é alcançada mediante as obras da lei, mas é alcançada simplesmente pela fé em Cristo Jesus. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque se a tua justiça fosse alcançada simplesmente ou somente pela prática da lei, nós jamais alcançaríamos. Nós somos errôneos, fracos e falhos. Jamais, ó Deus eterno, conseguiríamos cumprir a tua lei. Mas é justamente, ó Deus eterno, porque o Senhor estabeleceu a salvação e justificação, não pelas práticas da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, que nós, ó Deus eterno, agora somos alcançados por esta fé. Se nos tornamos filhos da promessa, se alcançamos a justiça de Deus, tudo isso vem pela fé na obra de Cristo Jesus. Em Cristo, ó Pai eterno, os nossos pecados são imputados a Ele. Ele morre a morte que nós deveríamos morrer. A condenação que estava sobre nós é lançada sobre Ele, e em compensação, a justiça que Ele viveu, ó Pai eterno, também é imputada a nós. E agora nós vivemos não a nossa justiça, mas a justiça de Cristo. Nos faz, ó Deus eterno, viver a partir de agora à luz de tudo isso, para que assim nós possamos frutificar em prol do Teu reino, que possamos viver, ó Deus eterno, na prática das boas obras, sabendo que para isso o Senhor nos criou, e que ao vivermos assim, possamos destinar ao Senhor a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Assim, ó Deus eterno, abençoa este povo, os que estão aqui, aqueles que estão de casa, se conosco em nome de Jesus. Tudo isso te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um hino, enquanto isso nós serviremos ao Senhor com as nossas ofertas. Eu queria saber se tem alguém